Foi. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para mais um programa hoje para discutir um pouco a conjuntura brasileira. Meu nome é Márcio Roberto e hoje eu estou aqui com o Felipe Guimarães e o Bruno Pacífico. E aí, Fala Bruno? aí. O que E você aí, manda tudo para a bem? gente aí? Fala, Então, Felipe, dá uma agora olhada aí. Tranquilo, Estamos tranquilo, aí. tamo junto. E aí, Bruno? Hoje a gente decidiu te chamar aqui para a gente discutir um pouco da conjuntura, para a gente tentar compreender um pouquinho como é que está o momento atual que o país está passando, né? Lembrando sempre que a gente não tem como, na política, em qualquer situação, né? Tanto, independente de estar ou não no cargo, enfim, como cidadão, a gente não tem como orientar nossas práticas e orientar nossos caminhos se a gente não tem um diagnóstico um pouco mais preciso, ou pelo menos alguma noção do que está acontecendo no mundo, né? E é nesse sentido que a gente se reúne para discutir conjuntura, para tentar construir coletivamente um diagnóstico, tentar construir uma reflexão sobre o que está acontecendo, para a gente conseguir se posicionar no meio dessa era de fake news, essa era de informação que chegam as interpretações para a gente tudo já pronto, tudo mastigado, e às vezes a gente fica muito passivo nessa relação com a política, e está cada vez mais dramático a necessidade da gente saber o que está acontecendo no mundo, da gente se politizar, das pessoas compreenderem esse enigma da política, que é sempre vendido, ele é sempre apresentado para a gente como uma coisa que a gente tem que se afastar, como uma coisa que é muito ruim e que está ligada a uma determinada corrupção moral. Isso é muito ruim para a sociedade brasileira que fica alienada, fica alheia desses processos. Então, é nesse sentido que a gente decidiu começar a discutir um pouco de conjuntura e fazer com frequência essas análises de conjuntura no canal e sempre atualizando o que está acontecendo, né? Enfim, Uhum. vou passar a palavra aí para o Bruno, para ele começar, e depois a gente vai trocar um pouquinho aqui algumas ideias. Fala, Bruno. Olá, gente, tal. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Felipe e do Márcio, né? Acho que é uma boa iniciativa, né? Ter um canal vinculado a discussões do cotidiano e transformar a política numa coisa meio comum, né? Como se fosse uma discussão sobre futebol e BBB ao mesmo tempo. Acho isso muito importante, esse tipo de iniciativa. Mas, né? Aí já entrando numa questão um pouco mais difícil, que é essa dinâmica da conjuntura nacional, né, diante de todas essas reviravoltas, né, parece que o Brasil tem um roteirista assim profissional assim de Hollywood que sabe fazer plot twist toda semana, então é interessante a gente discutir a conjuntura quase toda semana é uma bomba nova, né? Então, eu acho que eu vou começar aqui por um primeiro ponto que seria mais interessante a gente falar, que é a conjuntura nacional, que a gente já vem discutindo há muito tempo, né, na plataforma de esquerda, como oposição, como criar uma oposição ao governo Bolsonaro, nessa dinâmica de tantos retrocessos políticos, né, que a gente vem sofrendo com as contrarreformas trabalhistas, a contrarreforma da Previdência. Eu acho que seria interessante, por exemplo, a gente falar um pouco sobre as novas, as novas, as novas ações que o Bolsonaro vem tomando contra as medidas democráticas, né? Contra as instituições democráticas, que é o STF e a Câmara dos Deputados, o Senado, como tudo. Então, eu acho interessante a gente ressaltar, por exemplo, uma contraofensiva mais forte do Bolsonaro aí. As pessoas estavam com medo de um autogolpe, né? Que era uma coisa que estava há 2 semanas atrás com muita força, né? Pô, como assim? O Bolsonaro vai aplicar um autogolpe no próprio governo? E isso era uma discussão muito intensa na esquerda, que eu acho que a última semana, principalmente com a rachadura agora do governo, no governo, né, que foi
pilar do governo Bolsonaro, que foi o Moro sair, essa demissão que ele fez, né? O cara se demitir do próprio governo que ele mesmo embarcou e, ao mesmo tempo, ajudou a colocar o Bolsonaro lá em cima, né? O cara simplesmente retirou um candidato, né? O principal candidato da oposição a um governo de extrema-direita no Brasil, que era o Lula. Tirou, prendeu o cara, botou o cara na cadeia para que o Bolsonaro ganhasse tranquilamente e sem nenhuma oposição de esquerda no Brasil, né? Isso é uma coisa extremamente assim, difícil de compreender. Como é possível um governo com os porões da ditadura ressurgir em pleno 2018, né? Do final de 2018 para 2019. Então, eu acho isso importante, a gente falar de um pilar, que é a saída do Moro do governo e as mudanças que acarretou para o governo, porque, querendo ou não, a saída do Moro isolou o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro hoje está isolado e está apelando para novas mobilizações contra as instituições, né? Ontem teve mais um ato antes que eles... É engraçado, né? Porque os bolsonaristas falam que eles são super democráticos, eles estão a favor da liberdade das pessoas de irem e vir, sair de casa, quarentena nada, não sei o quê. Sendo anticientíficos, né? Com argumentos anticientíficos, isso é uma coisa completamente... É muito maluco que a extrema-direita esteja reivindicando liberdade. É isso que eu quero dizer. E, de algum modo, os caras vão para a rua, né? Às vezes com infecções, que às vezes é isso, o corona e, enfim, a Covid-19 está na pessoa e as pessoas não sabem que estão com a Covid e transmitem para as pessoas, né? Porque é assintomático em alguns casos e outros é muito mais grave. Então, essas pessoas que estão indo para a rua estão levando cada vez mais a Covid para as ruas e, de algum modo, pautando questões que são antidemocráticas, né? A volta do AI-5, eu acho que é uma questão agressiva, extremamente agressiva para a democracia, que já é muito frágil no Brasil, né? Já nasceu frágil e ela só se mostrou cada vez mais frágil, principalmente com o governo no FHC, no período Lula e Dilma, ali, que sempre tinha uma oposição extremamente agressiva. Então é interessante a gente observar que, por exemplo, uma pauta tão retrógrada e ameaçadora à democracia esteja sendo novamente levantada. Outra pauta agressiva, também contra a democracia, que é levantado, mas que é muito contraditório, né? Falar que, por exemplo, o Maia é um traidor, é um cara que é golpista, que vai golpear o Bolsonaro, que é a liderança deles e tal, e eles acreditam que o Bolsonaro é a democracia, e não o Maia. E é muito interessante porque o Maia, por exemplo, tem cumprido um papel muito de cordialidade com o governo Bolsonaro. Por trás, né, parece que há uma certa cordialidade. Se você for ver o pacote da carteira, o projeto da carteira verde e amarela que foi aprovado há 2 semanas, né, na segunda-feira retrasada, a gente vê como assim o Maia é inimigo do Bolsonaro, sendo que ele aprovou um dos principais projetos do Guedes e do Bolsonaro. Tipo, ele aprovou, né? Se ele quisesse embargar, se ele quisesse engavetar, ele poderia ter engavetado, mas ele não engavetou, né? Outra contradição que é levantada por esses argumentos bolsonaristas, né? Que é completamente sem lógica, mas que faz sentido para o discurso do governo. Que é tipo assim, não, o Maia quer me dar um golpe, então eu sou a Constituição, né? Ele falou isso no dia 19. Eu sou a Constituição, eu que sou todo poderoso aqui, mas no final das contas o Maia, que tem empilhado na mesa dele 7 pedidos de impeachment, não dá entrada ao impeachment. Ou seja, é a burguesia junto com a direita que salva a extrema-direita. Então,
né, vamos lá, o Maia é um cara da aliança e é um cara cordial que faz os acordos com a burguesia e claro que o Bolsonaro se sente ameaçado porque ele tem esse aval mesmo, né? Essa é uma figura que se diz democrática, né? Então queria meio que salientar aí inicialmente essas questões, a saída do Moro, esses processos que estão indo para as ruas aí levando a uma doença extremamente silenciosa, né? E de algum modo também ressaltar que há uma contradição nos argumentos. O Maia não representa um golpe ao Bolsonaro, muito pelo contrário, é o cara que tem protegido, né, o Bolsonaro. Ontem teve outro ato, o Bolsonaro disse que não ia comparecer e compareceu, desceu com a filha dele na rampa, né, vocês viram aí os noticiários, desceu com a filha na rampa para, enfim, se manifestar a favor, levou bandeira de Israel, Estados Unidos e Brasil, algo que inclusive gerou um conflito com os militares. Não sei se vocês viram, mas alguns generais disseram, olha, eu não estou entendendo a bandeira dos Estados Unidos no meio de um ato de patriota. Então, Então, aí eu queria até aproveitar. Né? Sim, queria até aproveitar essa fala humorística, essa deixa, né? Que é uma esquete de humor, né? Eu dei risada, assim, de me estribuchar, porque é tão bizarro a situação, parece realmente um personagem, assim, parece um cara que tá... assim, existem umas fontes internas que dizem que o Bolsonaro é burro mesmo, assim, que ele não consegue participar de articulação com ninguém. E tem essa coisa dele ser olavista, de ser praticamente participante de uma seita, né? Então as pessoas ou estão 100% com ele, ou ele realmente tem esse ataque de reputação, ele já estava fazendo isso com o Moro, já estava fazendo isso com o Guedes, ele frita mesmo, ou você está 100% com ele ou não está. Então, de certa maneira, a gente tem que entender que o Bolsonaro, mesmo sendo de extrema-direita, ele é um racha na direita. A direita está rachada. É uma parada que, assim, sem a gente fazer força, não é um movimento da esquerda, não foi uma coisa que a gente, né, lutou, não foi o pessoal indo para a rua. Eles mesmos, naquela coisa enlouquecida, ensandecida, hoje estão divididos em bolsonaristas e moristas, né? Tipo, existe aí uma divisão que parece incontornável, assim. Você vê canais no YouTube que ajudaram a eleger o Bolsonaro, né? Hoje falando mal do Bolsonaro. Você vê os apóstolos todos aí do Bolsonaro que ajudaram o Bolsonaro a estar no poder, hoje falando mal do Bolsonaro. Então, hoje teve a Janina Pascoal, né? Que foi aquela que foi lá no PSL, foi cogitada para ser vice do Bolsonaro, né? Falou para aquela plateia lá do PSL sobre esse perigo da radicalização, não sei se vocês lembram disso, mas ela falou para os bolsonaristas lá dentro do PSL sobre o risco do pensamento único. Tem um vídeo dela, né, falando sobre isso. Ela sabia onde estava entrando, avisou, né, e hoje botou uma fala aí dizendo: será que o PT que contratou os bolsonaristas? Né, ela sabia que né, como se fosse desavisada, assim. Então, assim, as pessoas elegeram um louco, assim. Tipo, acho que é isso que tá difícil para a gente entender, que a gente quer analisar uma conjuntura direitinho, né? A gente entende de infraestrutura, de estrutura, superestrutura, a gente quer trazer um panorama marxista na situação, e tem um cara ali que é um líder de seita, sabe? Essa é a pira, assim, tipo, ele diz que está com os militares, mas os militares falam: não, comigo não está, né? Só que aí tem várias questões a respeito disso, né? Essa questão do autogolpe é uma questão complicada, porque a gente sabe que não precisa estar as Forças Armadas em peso apoiando o Bolsonaro para existir um golpe. Ainda mais num cenário político tão centralizado como o Brasil, que tem Brasília, que tem meia dúzia de posições estratégicas para comandar o país, né? Se ele consegue ali
meia dúzia de generais que a gente sabe que existem, são generais ainda mordidos, né, da época da ditadura, mordidos com abertura, né, realmente, ainda que generais que ainda pensam em voltar ao poder, se ele consegue aí, o apoio de meia dúzia, ele faz um golpe sim e todo mundo ali vai se adequar. Entendeu? A questão é que o Bolsonaro não é essa figura. Ele não é uma figura de liderança forte. Né? Eu lembro até do nosso amigo Léo, que falava que Bolsonaro tinha pés de barro, né? Lá no início, né? Antes dele ser eleito. Né? E assim, ele não se sustenta em lugar nenhum. Né? Tipo, se houvesse um golpe, tenho certeza que em poucos meses ele seria tirado pelos próprios militares. Né? A questão do Bolsonaro é que ele eu acho que para a gente analisar uma conjuntura, ele vamos dizer assim, um pouco imprevisível, sabe? Ele briga com todo mundo. E dentro desse panorama, ele ou ele está realmente em marcha para um golpe, ou ele está em queda livre. Ou ele vai sofrer um impeachment. Sobre isso. Eu tenho umas pontuações sobre isso. Quer falar, Márcio? Quero falar um pouquinho, sim. Tá bom. É o seguinte. Eu tenho muito... Antigamente, eu tinha um pouco mais de simpatia por essas análises psicologizantes, assim, e tal. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado com isso, assim. Independente, pode parecer muito caótico as falas de Bolsonaro, a forma com que ele se posiciona, o fato dele estar ligado a uma extrema-direita, o fato dele estar ligado a uma posição anticientífica, muito conservadora, mas eu vejo, sim, uma racionalidade. Mas não é uma racionalidade que está ligada à noção de república que a gente está acostumado e que a gente pensou o país há muito tempo. É outra racionalidade, né? E eu acho que é por isso que causa esse estranhamento, essa loucura, ou aparente loucura. Primeiro, eu queria comentar que isso que o Bruno falou no início, ele apresentou dessa tensão aí do Bolsonaro como uma tensão, uma ofensiva golpista. Ele repetiu pela segunda vez essa presença na manifestação antidemocrática, que é uma coisa gravíssima e inaceitável. Se ele está ainda como presidente fazendo pela segunda vez isso, já mostra que, assim, para a gente pode estar evidente, mas para quem está nos assistindo talvez não seja tão evidente o problema e o significado que isso é. É uma fissura profunda na democracia a gente permitir que o Bolsonaro faça o que ele fez, né? Mas dentro dessa história, eu acho que a gente tem que entender, ou então perceber o que está oculto nesse processo. O que está oculto nesse processo é que quando fica a tensão entre o Bolsonaro, uma aula do bolsonarismo contra o Maia, como se o Maia fosse, no discurso do Bolsonaro, o Maia é o golpista, né? E para a gente sabe que o Bolsonaro que é golpista, só que aí o Bolsonaro consegue fazer consegue nos ligar e colocar a gente como sendo da esquerda. Colocar a gente junto ao Maia, junto ao Moro, junto ao STF, porque a gente ficou numa posição de defender a ordem, né? Desde o golpe da Dilma, a esquerda tem defendido a democracia no ponto de vista e com isso defendendo instituições republicanas que não são que na nossa visão não se aprofundaram democraticamente, mas são instituições que estão na mão de determinadas elites, ainda que a esquerda tenha governado o país durante 13 anos. E eu acho que esse que é o nosso grande problema, porque no meio dessa tensão entre Bolsonaro, direita e extrema-direita, a gente está silenciado, não aparece nesse polo. A gente só aparece ligado como se a gente fosse uma força secundária da direita, né? Só está aparecendo Moro, só está aparecendo figuras do PSDB na Globo, né? A Globo está fazendo uma operação muito forte, muito cirúrgica de eliminar a esquerda do debate, tá? Ou só aparece figuras de centro-esquerda, enfim, né? Então, assim, eu acho progressistas.
primeira coisa, a gente tem que ter muito cuidado com essa análise, principalmente quem está nos assistindo, de saber que não é o Maia que está... Não é a gente que está concordando com o discurso do Maia, não é a gente que está concordando com o discurso do Witzel, também não é a gente que está concordando com o discurso nem Dória. É eles que mudaram de posição, é eles que estão pensando como a esquerda. Só que eles estão vocalizando o discurso da esquerda. Quando uma força política vocaliza o nosso discurso, qual é a função? Qual é a nossa função? A gente perde função. Se é o Maia que está falando de democracia, se é a oposição ao Bolsonaro que está afirmando algumas pautas nossas, não todas, mas no senso comum, ou então pelo menos na hegemonia da comunicação, afirma nossas pautas, a gente perde função. É como se a gente não estivesse fazendo nada, apesar da gente estar fazendo, resistindo. Tem, por exemplo, esse espaço aqui, um espaço de tentar minimamente furar algumas bolhas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque nessa disputa do Moro com o Bolsonaro, parece que o Moro é o herói. O discurso da direita é que o Moro é o herói, que sempre lutou contra a corrupção, inclusive contra a corrupção do Bolsonaro. Como se ele não fosse um balizador do governo do Bolsonaro. Como se o Moro ele botou ele lá, né? Não, eu vou te dar só um argumento, só uma pequena ilustração. Como um cara que foi juiz da Lava Jato, bate no peito de que investigou os processos mais obscuros da República, que tem comunicações tem ligações com o Departamento de Defesa americano, como uma figura como essa vai ser ingênuo em entrar no governo do Bolsonaro? Ele não sabe de nada? Ele está que nem o que ele fala do Lula. Ele não sabe de nada agora. Então, assim... Aquele cara que ficou... Porque aí... O Ciro falou rapidinho uma coisa. Ele falou que o Moro é aquele cara que ficou, né, um ano e meio sob uma luz turva, né? Depois descobriu que estava num prostíbulo. Aquela inocência que a gente tem que... É isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro jogar a luz a esses aspectos do debate que estão velados, né? Para poder colocar primeiro o pingo nos is, senão a gente vai entrar no debate dominado pela direita e pelos nossos opositores. Exatamente. É por isso que é importante, para pontuar o que vocês dois colocaram, é importante que a gente ressalte que a figura do Maia não é de contraposição ao governo Bolsonaro. Ele é um cara de conciliação entre as forças. E hoje, no governo Bolsonaro, a gente está vendo a gente se defrontava com as pessoas falando, mas pelo menos tem militares, os militares são ilibados, os militares são as figuras que são anticorrupção também, e aí tinha o Moro, os militares com essa camuflagem, né, anticorrupção. Hoje, né, o Braga Neto, que é, enfim, o principal porta-voz hoje do governo Bolsonaro, foi o Braga Neto que auxiliou o Bolsonaro a ir para o Centrão, depois da crise com o Moro. Quando o Moro racha e ele perde uma base importante, né, uma grande base, que era essa figura da anticorrupção dentro do governo Bolsonaro, quando ele perde isso, ele tem um alicerce fundamental ainda, que são os militares. E a gente não pode esquecer que não é meia dúzia de militares que fazem golpe, porque, né, um partido de caserna, a gente está falando de um partido de caserna, né? Um partido uniformizado que auxilia em todas as eleições, né? O Lula precisou ter um aval muito importante de uma ala importante do Exército, a Dilma, o FHC, o Sarney, o Collor, todos eles passaram pelo crivo dos militares. Então, os militares são importantes. E é importante a gente ressaltar que, mesmo que essa importância transpareça uma certa neutralidade das forças militares, não é bem assim. O Braga Neto auxiliar o governo Bolsonaro, que se diz anticorrupção, que se diz antissistema, né? Se diz anti-tudo. Ele que, na verdade, que é o portador da verdade da nova política. O cara ir para o Centrão significa que significa que é uma mudança de estratégia do governo Bolsonaro, que se dizia antipolítica velha,
e agora está conversando com figuras como Roberto Jefferson, né? Conversar com figuras como Roberto Jefferson, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Valdemir da Costa Neto. Valdemir da Costa Neto, Valdemar da Costa Neto, só as figuras, o Valdemar, que é só figura que foi caçada pela Lava Jato, né? Então, aí você vê que, de algum modo, eles estão bolando uma estratégia de ir para uma ala extremamente dura, que é o Centrão. A ala mais mesquinha, mais rasteira, mais... Assim, é a rataria da política. É a rataria da política. E é muito maluco que isso tenha sido uma ideia de uma ala importante do Exército, que é o Braga Neto, enfim, essas figuras que estão aí auxiliando o governo Bolsonaro. Ou seja, essa imagem do paladino militar também está ruindo com o governo Bolsonaro. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Então, são alguns aspectos, né? O Moro, que hoje se diz a oposição ao Bolsonaro, mas que levou ele ao poder. O Maia, que se diz democrático e se diz ser oposição ao governo Bolsonaro, mas apoia as propostas do governo Bolsonaro e faz ser aprovado na Câmara as propostas mais cruéis contra a classe trabalhadora, né? E o Exército, que tinha essa imagem ilibada de herói, né, dos salvadores da nação anticorrupção, mas agora é um dos principais conselheiros de um governo que está indo para o Centrão aí, querendo aí criar uma unidade para derrubar o Maia, né? Segundo as intenções aí segundo a leitura de conjuntura da mídia burguesa, né? Mas isso não é também verdade. Quer dizer, a mídia burguesa só para fechar aqui o raciocínio, é que a mídia burguesa coloca essa análise como se fosse a verdadeira. Olha só, o Maia, coitado, é oposição ao governo Bolsonaro, agora o Bolsonaro vai para o Centrão, eles vão se unir contra o Maia, vão derrubar o Maia. Provavelmente o Bolsonaro vai ter esse apoio, mas assim, a dinâmica ela é muito cruel com essas análises, porque você ressaltar essa suposta oposição entre Maia e Exército, inclusive tinha essa, né? Não sei se vocês lembram, 2 semanas atrás, várias pessoas estavam... Não, mas o Exército também é oposição ao governo Bolsonaro, eles estão juntos, mas parece que há uma ala que não está muito contente. Isso também não é verdade. Isso também não é verdade. Eles estão juntos, eles estão ali para aplicar as medidas. Hoje, o general lá, um dos generais lá das Forças Armadas, anunciou que o Bolsonaro, o que ele disse ontem, não é verdade, que o Exército não está com ele contra a democracia, mas também não disse que está fora do governo em relação às propostas de aprovação das principais pautas econômicas. Ou seja, eles estão juntos aí para aprovar todas as medidas para ferrar a classe trabalhadora, né? Então a gente tem que bater nessas imagens, né? Então, Bruno, eu vou jogar, ao invés de comentar, eu queria jogar para você. Qual é a força que está por trás do Maia? Qual é a força que está por trás dessa ala dos militares que diz, olha, eu estou no governo, mas eu também não tô fora, mas também não estou dentro. Quer dizer, eu estou dentro, mas eu também não eu não vou atacar outras instituições, mas também não democracia. Eu não vou atacar o STF nem o Congresso, mas eu também estou com o governo. Que forças estão sustentando essa arquitetura dessas tensões sociais, para você, na sua opinião? Assim, o que eu tenho assim, analisado, né, junto com, enfim, sou de partido, sou militante, né, então a gente tem uma análise meio em conjunto. O que a gente tem visto é que tipo, não tem muita contradição entre os interesses da burguesia, né, economicamente, e as medidas econômicas que o Guedes quer aplicar. Né? Mas, Bruno, desculpa te interromper, mas quando você fala burguesia, para a gente está muito claro, mas qualifica um pouquinho que burguesia, qual fração, para quem está ouvindo a gente, para a gente conseguir comunicar melhor o que significa isso, não cair nos chavões, assim. Claro.
eu acho importante a gente ressaltar duas coisas. O governo Bolsonaro ainda se mantém, não cai e não caiu por enquanto, porque uma parte importante da burguesia ainda sustenta o governo Bolsonaro, que seria essa burguesia que as pessoas dizem nacional, mas na verdade os caras exploram em outros países, vêm para cá e constituem essas fábricas, essas grandes fábricas aqui no Brasil, né? A gente pode falar aí, tem nomes aí, tem a Van, tem o cara da Ambev, que o Lema ainda apoia o governo Bolsonaro, apesar de fazer críticas em revista, mas o cara tem apoio às medidas econômicas. A gente pode falar, por exemplo, do cara da Riachuelo, que anunciou, escreveu uma carta dizendo que, mesmo com a saída do Moro, que ele acreditava, né? Isso que é interessante, é muito interessante isso. O cara acredita na imagem do Moro, acredita muito no Moro, mas mesmo com a saída de um cara que para ele é a imagem e iluminação da anticorrupção, ele ainda é a favor do governo Bolsonaro, principalmente pelas medidas econômicas. Então, Sim, né, sim. dando esses nomes, né, a gente vê que não é toda a burguesia que está... Né, Acho que a queda do Guedes seria pior para o Bolsonaro do que a queda do Moro, no sentido do apoio desses empresários, no apoio dessa ala da burguesia que você fala. Sim, eu acredito muito nisso. Mas essa pequena parcela, né? A gente viu algumas figuras aí. A gente viu o Roberto Justo, né? Que não é o dono de um meio de produção, mas é um cara muito rico no Brasil, apoiando as medidas anti-quarentena do Bolsonaro. A gente viu o cara lá que é sanduicheiro, eu até esqueci o nome da empresa dele, mas o cara que é sanduicheiro lá, que hoje também Madeiro, é um pequeno burguês que apoia o governo Bolsonaro e ele tacou o foda-se, vai morrer 5 mil, 7 mil pessoas, mas assim... Cara, e esse cara era um madeireiro, cara. Por isso que o Madeiro tem esse nome, era um madeireiro que desmatava tudo. É um absurdo isso, cara. Pelo amor de Deus. Então a gente vê essas figuras, essa parcela da burguesia, da pequena burguesia, ainda aliada ao governo Bolsonaro, né? E talvez isso explique muito o motivo do governo não ter ruído ainda, não ter caído. Outra coisa importante é o Exército, né? A gente pode falar aí, principalmente do Exército, que o pessoal da reserva do Exército, que foi quase que completamente chamada para o governo Bolsonaro, né? Hoje existe um número muito grande de militares no governo Bolsonaro, se comparado a 2019. Né? 2019 dava para contar nos dedos, eram 30 pessoas militar. Hoje, eu nem sei mais o número, inclusive acho que a mídia também não coloca, porque nem eles devem saber, porque é muita gente que foi chamada para reserva. Numa canetada, o Mourão, há uma semana atrás, colocou uma galera da reserva militar para ir para a FUNAI, para estar junto ali das questões indígenas. Então, assim, não é verdadeira essa ideia de que há um racha, mas também não é tão verdadeira essa ideia de que não há desacordo. Sim, deixa eu só comentar uma coisa. Eu entendo o que você está falando, eu entendo que a gente não pode... eu acho que a gente não pode polarizar, né, esquerda e direita em todos os debates, porque as coisas às vezes são mais complexas. Óbvio, Maia nunca vai ser de esquerda, apesar de ter nascido em exílio, de ter tido um aprendizado do que era uma ditadura. O pai dele e ele sim, Dória também, são pessoas que viveram a época do regime militar e não aprenderam nada, né? Realmente são figuras assim que a gente não tem como considerar num debate de esquerda, progressista, nada disso. Eles estão aproveitando o momento para poder capitalizar. A questão é que o Maia, ele, do meio do ano para cá, quando começou esse acirramento, meio de 2019 para cá, começou esse acirramento com Bolsonaro mais intenso, ele tem um processo finalizado na Polícia Federal, que o inquérito já foi para a PGR, que ele é acusado, junto com o pai dele, de receber dinheiro da Odebrecht. E já tem as provas, já está tudo montado. Inclusive, essa crise com a Polícia Federal tem muito a ver com isso.
porque o Maia sabe que se ele for o Eduardo Cunha, né, para o Bolsonaro, o que o Eduardo Cunha foi para Dilma, se ele for ali pegar o centrão, que o Maia representa o centrão. Então, se ele for isso, se ele analisar esse pedido de impeachment, deixar esse pedido de impeachment entrar para ser julgado, para ser processado no Congresso, ele sabe que ele vai ter um destino pior até do que o Eduardo Cunha. Porque a gente está num tempo muito difícil. Ninguém para o Bolsonaro, a verdade é essa. O cara é proibido fazer o que está fazendo e está fazendo. A gente todo dia vai ler aqui que o Bolsonaro fez uma atrocidade, a gente vai ler uma notinha do Maia, uma notinha do Dória, uma notinha do Twitter lá do ministro do STF, mas a verdade é que todo final de semana o cara está lá descendo a rampa e apertando a mão de intervencionista, falando contra o STF, dizendo que agora ele disse que não vai permitir mais intervenção, nenhum tipo de intervenção do STF, ele está verbalizando o golpe. Então, assim, ninguém para o cara, o Maia está na mão dele pela questão da Polícia Federal agora. Ele já trocou esse novo delegado da Polícia Federal, parece que já trocou o superintendente do Rio hoje. Né? Já fechou lá o caso do Flávio Bolsonaro, já arquivou. Tudo isso de ontem para hoje. E o Maia ele está nessa posição de esperar que ou pela PGR alguma acusação do Bolsonaro venha pela Procuradoria-Geral da União, né, pela PGU, né, enfim, pela Procuradoria-Geral da União ou pelo STF, para ele não ser a pessoa que vai, né, entrar com pedido de impeachment no Congresso, entendeu? Mas se vier de outro lugar, se vier do STF, se vier da Procuradoria-Geral, se a população for para a rua, a gente sabe que o Centrão é muito suscetível à opinião popular. O Brasil está na mão do Centrão há muito tempo e esse é um grande problema nosso. A gente não consegue fazer muita coisa aqui no Brasil porque o Congresso está na mão do Centrão há muito tempo. Eles são fisiológicos, eles não têm ideologia nenhuma, eles podem tanto apoiar a esquerda quanto a direita de acordo com os cargos que eles vão ganhar. São pessoas extremamente... São os piores até do que a direita, do que a extrema-direita, que a gente consegue dialogar e ver ali uma linha. O Centrão não tem linha, eles são interesseiros, mas eles são muito suscetíveis à pressão popular. Então, a minha pergunta é essa para vocês. Né? A gente está realmente colocando o Maia no mesmo pacote de todo mundo? A gente está colocando o STF no mesmo pacote da direita, da burguesia, dos interesses? Não tem aí uma terceira como é que chama? Um terceiro caminho no sentido de pode existir um impeachment do Bolsonaro, sim, pode acontecer, sim, esse impeachment está sendo trabalhado no STF, tem muita gente querendo que isso aconteça, e isso pode ser logo. Né? Eu vejo que está tendo uma tensão no ar aí, que esse ano vai ser bem focado nessas tensões do STF. Vocês acham que está tudo já marcado, está tudo já dominado, não existe uma brecha aí que isso pode acontecer? Eu acho que não tem. Primeira coisa, a gente tem que sempre lembrar que a política ela é muito aberta, tem muito campo aberto. Na análise a gente pode analisar as tendências, os sentidos de movimentos, mas existem as contingências também. Eu não acho que está dominado, apesar. Quando eu fiz a pergunta para o Bruno, dizendo que há uma base de sustentação de outra natureza, que não é política, mas é econômica, né? Apoiando esse regime, né? Esse modelo que governa o Brasil hoje, com essa aparente tensão, aparente contradição, existe uma disputa entre eles, né? Isso é um ponto. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem... A impressão que eu tenho é que ele está sendo encurralado, tá perdendo força, inclusive força em bases populares, não entre os seus seguidores, mas a gente tem que lembrar que o Brasil tem 204 milhões de habitantes, desculpa, eu talvez tenha errado o número, acho que um pouquinho mais, e 52 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, né? Então, e dessas 52 milhões, uma parte rachou agora
uma parte dela está com direito, então, assim, realmente tem umas tensões. O importante para analisar esse bloco, tanto do Maia como do STF, é ver se esse bloco consegue dar conta dos interesses dessa elite, passar as contra-reformas, administrar o país. Se eles conseguem fazer isso, eu acho que esse é o critério para a gente sair dessas contradições de direita e esquerda. Para mim, esse que é o critério. Se eles estão conseguindo passar as reformas, se o Bolsonaro vira um presidente figurativo, e quem administra o país é o Maia com o Congresso, um parlamentarismo branco, um parlamentarismo oculto, assim, né, meio que de fachada, desculpa, né, um parlamentarismo real, um republicanismo de fachada, isso está acontecendo, então pode o presidente ficar falando, pode ficar rosnando, ele pode fazer o que quiser. Então vamos administrar essa tensão e o país está indo na direção do que a elite quer. Enquanto o povo brasileiro está cada vez sem acesso a serviços sociais e não tem acesso à saúde, eu queria até aproveitar esse bloco, essa rodada, para a gente começar a falar um pouquinho de coronavírus. E também para linkar com a sua pergunta inicial, Felipe, sobre essa racionalidade. Eu vou defender uma racionalidade na posição do Bolsonaro, que não é uma loucura. Eu acho que o que mudou, a gente tem que, a minha opinião é que existe uma forma específica de poder que o Bolsonaro encarnou, que é quem tem autoridade para dizer a verdade, né? Então, o bolsonarismo, ele criou entre os seus seguidores, e a gente não pode menosprezar, falar que só são malucos, porque existe uma franja grande da sociedade que tem recebem essa influência do bolsonarismo, né? De que o fundamento do discurso, quando você ouve alguma história, ou quando você recebe uma coisa no WhatsApp, ou quando você vê alguns debates, o que importa não é o conteúdo, mas é quem fala, né? Então, eles conseguem fazer com que eles constroem várias narrativas que estão totalmente fora da nossa bolha aqui. E se você quer conhecer essa narrativa, bota no Facebook, #Herói Nacional. Vai ver o que está sendo falado sobre o Bolsonaro. Vai ver como está sendo construída essa narrativa dessas tensões que a gente está aqui discutindo para uma grande parte da população, né? Vai no Facebook ou bota no Google Aliança pelo Brasil, e entra nos grupos de WhatsApp, entra nos grupos de Telegram. Você vai ver o que rola ali. Por exemplo, para poder conectar isso com a questão do coronavírus. O Bolsonaro não é nem um pouco irracional quando ele fala que o coronavírus e os governadores estão destruindo a economia. Ele está apostando num discurso. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde a crise sanitária vai se misturar com a crise econômica e vai começar a falar muito mais alto na classe trabalhadora a questão financeira. E, ao mesmo tempo, ele é o governo, ele não dá o apoio, ele não assume a responsabilidade do governo de dar renda, de produzir uma política econômica que amenize essa onda da crise que vai chegar no país, já chegou. Ele não faz isso, por um lado, culpa os governadores e culpa a gente que está fazendo um discurso de isolamento como responsável pela crise econômica, e quando essa crise econômica se expressar, ele vai querer sair como herói. Então, assim, é uma aposta muito arriscada, eu sei que é bem complexa essa análise, mas, assim, tem racionalidade. Ao mesmo tempo que ele fica rosnando, às vezes ele faz uma notinha, pede desculpa, mas ele falou, entendeu? Ele para a base dele, ele vai sempre solidificando. Dialogar com a base. E vai seguindo. Ele faz o discurso republicano pro forma, ele vai lá, se pronuncia. Só ficou evidente assim o problema dessa tática, porque agora ele mexeu com a direita. Então, agora, como ele mexeu com o Moro, aí ficou muito mais aguda essa contradição. E aí eu queria começar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do coronavírus, para fazer uma rodada de discussão sobre o coronavírus, e fechar hoje essa análise de conjuntura, porque a gente está falando aqui um monte de coisa de política, mas a classe trabalhadora, a população, nossos familiares, nossos amigos, estão preocupados com o futuro. Isso, a gente tem que fazer um discurso, começar a defender a vida das pessoas, uma sociedade que consiga sustentar a vida em suas múltiplas dimensões. Senão a gente vai ficar sempre fazendo essas análises. Por mais que eu acho que não estou negando, né? Mas a gente não pode deixar de discutir os anseios e as necessidades da população brasileira, que agora está se sentindo completamente desamparada. Porra, eu fiquei assim, é difícil você ver uma cena daquela. No Brasil inteiro, as caixas econômicas federais lotadas, com toda a franja de marginalizados, com toda a franja de explorados.
precisando de R$ 600, tendo que se expor ao vírus, né? Sendo que o governo podia resolver isso de forma muito, muito mais eficiente. Ele podia, ao invés de estar tendo política, ele podia estar resolvendo o problema do país. Ele liberou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, sem nem pensar, sem fazer nenhuma discussão pública sobre a contrapartida desses recursos, e para liberar o fundo emergencial, que antes ele queria que fosse R$ 200, e teve que pegar lá o projeto de renda básica do PT, e aí o Rodrigo Maia que anunciou isso como se a esquerda não tivesse feito nada. Enfim, a gente tem que falar com as necessidades do povo brasileiro, senão a gente vai ficar conversando entre a gente. O povo brasileiro está com medo do futuro, está com medo de morrer, não tem serviço público, a gente tem que discutir habitação, saúde, educação e pensar estratégias para essa sociedade ter como centralidade a vida e não o lucro. Enfim. Sim. Eu acho que para tentar linkar o bloco anterior com esse, eu acho importante ressaltar, então, que esse papel que cumpre, né, a extrema-direita hoje é um papel pró-capitalista, né? O capitalismo conseguiu triunfar nesse sentido até o momento porque tem feito as reformas, né? Tem aplicado as reformas, mas, por outro lado, há também um ascenso da classe trabalhadora diante de uma crise tão profunda, né? Se as medidas não fecham, né? Se a forma de austeridade não tem fechado, se o FMI não conseguiu aplicar todas as medidas que eles queriam, é porque a força da classe trabalhadora estava nas ruas, lutando contra essas medidas. Então, é muito importante ressaltar que, por exemplo, essa imagem ilibada que foi criada do Moro, né? Agora com esse racha, ele ficou muito mais forte, mas é importante ressaltar que isso é um papel que não cumpriu a esquerda, né? A esquerda tinha que tá cumprindo seu papel de oposição nesse momento do governo Bolsonaro. Tinha que estar enfrentando o governo Bolsonaro com linha dura e não fazendo concessões. Por exemplo, agora a gente acabou de ver uma concessão ridícula do PT aprovando um pacote de congelamento salarial. Domingo, ontem. Os caras aprovaram o congelamento salarial do setor público e eles fizeram uma nota ridícula se explicando, dando uma desculpinha qualquer, enfim. Isso não deveria estar acontecendo, né? Então, é interessante que a gente reflita mais sobre a falta que a esquerda faz como oposição do que propriamente ficar discutindo se o Moro, ou o Maia, ou o Bolsonaro são inimigos. Isso aí, cara, esse tipo de discussão, para mim, eu acho balela, entendeu? Porque isso fica a gente acaba entrando nessa picuinha, inclusive entrando no discurso da mídia burguesa, né? Dos interesses da burguesia. Ficar discutindo quem é melhor do que o outro. Esse é menos pior do que o Bolsonaro. Pô, isso não existe, entendeu? Não existe. Se o Maia for presidente um dia, ele vai aplicar as reformas, seja com Guedes ou não, entendeu? Se o Moro for presidente, ele vai aplicar as mesmas reformas que o Bolsonaro está aplicando, ele vai aplicar também. Quem disse que não? Se vem um governo se vem um governo de centro-esquerda que tem um alinhamento com a burguesia, fazendo aquela reciclagem da conciliação que faleceu com o governo do PT, se faz uma reciclagem disso, vai vir com ajustes. Vai vir com medidas de ajuste contra a classe trabalhadora. Bruno, um pequeno comentário, né? E complementando o que você está falando, mas deixando explícito, a disputa entre direita e extrema-direita, ela pode ser muito grande em vários aspectos, mas na pauta econômica ela não tem... Unida. Eles têm unidade nisso. Eles têm unidade em massacrar a classe trabalhadora, em retirar direitos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não tem que ficar, por exemplo, discutindo quem é menos pior ou quem é... Sim, para mim... Não, aí colocando como esquerda revolucionária. Para mim, o Maia cumpre o mesmo papel que o Bolsonaro. Entendeu? O Moro cumpre o mesmo papel que o Bolsonaro. O Maia só vai ser
o Maia só deve ser um agente aí, só é um agente importante nessa questão do impeachment, porque ele está protegendo dele, porque Sim, não porque ele está protegendo a democracia. Ele não está protegendo a democracia. Ele está ali com o interesse dele. Tem um processinho na PF, entendeu? O pescoço dele já está na forca, entendeu? Sim, e agora com o Covid, isso que o Márcio falou é bem interessante, porque o Covid não é, e aí a gente tem que retirar isso do discurso do senso comum, não é o Covid que causou a crise na economia. Isso já vinha há muitos anos. Os países da América Latina estão estagnados, nenhum país tem crescido. Os Estados Unidos cresceu 2%, 3% nos últimos anos. Então a crise claro, ela se agravou com o Covid. Ela deu uma agravada, mas ela não é que não existia crise antes do Covid. A gente tem que retirar essa discussão liberal. Não, a gente tem que colocar, não, o Covid aprofundou e vai massacrar cada vez mais, porque se antes era uma crise financeira, hoje é uma crise financeira e também de produção. Então significa que o capitalismo já estava numa crise profunda e agora a gente está vendo o que vai ser com um acréscimo de dano no sistema. Porque agora a classe trabalhadora está perdendo emprego. O Guedes, né, parece que descobriu a roda. Não, os trabalhadores não podem parar de trabalhar, senão não tem economia. Ué, ele não chegou dizendo que, na verdade, a economia é gerida por pequenos empresários? Quer dizer, agora é o trabalhador que domina a economia, quer dizer, o trabalhador que produz, é isso? Tipo, então, é interessante que eles estão mostrando as contradições, né? E a Covid hoje tem demonstrado isso com muito mais clareza para a classe trabalhadora, está escancarado. Sem trabalhador, não há economia. Entendeu? Sem emprego, a economia não gira. Então, sem salário, sem nada disso, a economia não gira. Então, eu acho que hoje a gente tem que debater a falta que uma oposição de esquerda, né, uma posição de esquerda radical, né, essa falta que faz uma oposição de esquerda ao governo Bolsonaro, né? Quer dizer, mas é tão visível, sim, é tão visível que a gente foi usurpado, né? Eles conseguiram acabar com a ideia de esquerda no Brasil, assim. Eu estou dizendo assim de uma forma popular, né? Tipo, a massa, né? Aquela massa votante, aquela massa. A gente tem os 30% que sempre vão votar no PT, no PSOL, que vai dividir ali isso aí, como o Bolsonaro tem os 30%, os 20%, 30% dele. Mas assim, como ideia, né? A esquerda perdeu alguma coisa muito forte nesse antipetismo, nessa caça às bruxas que foi feita pela Lava Jato, nesse investimento maciço da mídia, né? Então, assim, é esse desafio agora de planejar, né? de tirar talvez esse ranço, esse mal-estar que ficou em relação à esquerda, aos partidos de esquerda, às teorias revolucionárias, né, as teorias da esquerda, como que a gente vai poder discutir, fortalecer o Estado, sabe? Eu acho que tudo isso, sendo muito sincero, eu acho que isso é um cenário de pós-pandemia, de pós-quarentena, que vai ser assim brutal, vai ser o nosso momento. Vai ser assim, o momento de conversar sobre isso. A gente está vendo a falência de uma certa ideia de que a globalização, o progresso, de que a tecnologia, de que esse liberalismo, né, que isso era a solução das coisas. A gente está vendo a importância do Estado, a importância, a desimportância daquele subconsumo, aquilo que mantém esses grandes empresários da Havan, milionários, essa galera que se aproveita de um país que consome muito, né, que dá muito dinheiro na mão deles, né? Então a gente tem os bancos muito ricos, a gente tem um país que assim, se a gente não entrar nessa discussão econômica, lutar contra a reforma tributária, lutar contra a reforma do trabalhista, tudo isso que foi feito nesses últimos anos,
né? A gente tem que avançar agora, assim, agora, porque a pandemia ela criou uma brecha de diálogo. Sim, Assim. tem As pessoas feito estão em fazer casa. ruir, né? O neoliberalismo está ruindo por causa dessa. Né? Está ruindo no Sim, sentido não de que vai acabar, né? Porque a gente também não pode ter a ilusão de que eles não vão retornar com força depois da pandemia. Muito pelo contrário, eles podem fazer a austeridade muito pior. O que me deixa um pouco assim angustiado é qual é essa nossa capacidade como esquerda de reinventar os nossos próprios meios de fazer isso, o nosso diálogo. Acho que isso que a gente está fazendo hoje é uma coisa interessante, porque não tem um partido aqui por trás, são várias correntes, ideias tentando conversar, mas como é que você volta para o seu partido e conversa sobre isso? Como é que você muda isso lá dentro? Como é que a gente propõe, né, lideranças, nomes novos? Eu gostei muito da fala do Lula lá sobre não ser candidato em 2022 e que está velho, que não vai ter condições e que ele não vai conseguir andar o Brasil e que infelizmente não tem nome. Cadê o nome? Cadê o outro? Né? Ele quer que as pessoas não precisem dele. Óbvio que a gente sabe que essa fala é de um político que bota todos nós no bolso, assim. Ele tem a habilidade da palavra ali. Mas assim, a gente tem que reinventar os nossos próprios partidos, assim. Existe uma eu queria entender assim, o que vocês Felipe, pensam sobre como a gente vai alcançar a população, né? Porque parece que a gente está preso numa retórica polarizada. Eu acabei de falar com você, se conectando com as necessidades do povo, propondo junto com a população e não ficar só discutindo em bolhas, enfim. Por exemplo, vamos discutir o coronavírus. Quais são as soluções imediatas de longo prazo que a gente pode propor hoje, para agora, né? Para a crise que está chegando? A gente não pode esperar a crise chegar e depois ficar refletindo Discutir. sempre na dianteira do processo histórico. Assim, isso aí, eu acho o que pode... uma posição política radical, ela tem que pensar o agora e tem que pensar o amanhã ao mesmo tempo. Então, é uma posição que tem que sempre ter essa dualidade, pensar agora e amanhã. É por isso que eu estou defendendo que a gente tem que, no coronavírus, porque eu acho que, por exemplo, se a gente não discutir o coronavírus aqui, a gente está indo para essa linha. Para essa linha, quem está em casa agora não vai querer discutir determinados... Está querendo saber o seguinte, olha, e amanhã? O que eu faço para comer? Como é que vai ser? Se eu ficar doente, eu vou no hospital, para onde eu vou? É isso que a gente tem que estar discutindo. A gente tem que tensionar esse governo para ele efetivamente, por mais que ele tenha isso no discurso, ele seja obrigado a ceder na sua pauta liberal, que ele seja obrigado a liberar recursos agora para a população, sustentar a renda, né? E não, assim, a gente não pode também, se a gente está numa posição hoje mais defensiva, a gente não tem como chegar e falar, olha, vamos agora cancelar a dívida exatamente nesse momento, agora, que a gente não está no momento de ofensiva. E se a gente atacar os bancos agora, a gente pode ruir a sociedade, mas a gente pode, por exemplo, inverter as prioridades. Olha, não tem uma crise sistêmica no momento, então não faz sentido uma proposta como dar 1,2 trilhão de reais para promover liquidez, assim, de graça, assim, né? Sendo que isso não é nenhum problema. E aí eu critico aqui a PEC 10, a PEC do orçamento de guerra, que o PT falou, fez, aconteceu, mas aprovou. E eu até agora não vi o partido tomar uma posição nem se justificando, nem para dar uma desculpa, não. A gente negociou outra coisa, enfim, não tem nada. Teve 3 votos lá no Senado pela PEC do orçamento de guerra. Então eu acho que primeira coisa, a gente tem que colocar a necessidade do povo. A gente tem que olhar o que vai resolver o problema de quem está agora precisando, dormindo agora, que não está no nosso conforto aqui, que está agora precisando dormir na rua para poder pegar os R$600 amanhã. Então, eu acho que a gente tem que ir por aí. Eu acho que tem que ser nessa linha. Eu acho que tu levantou a bola e eu vou dar uma cortada agora no vôlei mesmo e ganhar esse ponto. Que é tipo assim, programas que fáceis de serem resolvidos se o governo quisesse, né? Que seriam simples de resolver. Suspensão de aluguel
para quem mora em apartamento e é um trabalhador que ganha X salário, um salário mínimo, um salário básico. Isso já resolveria. Isso tem em alguns estados, inclusive. Sim. Outra coisa, suspensão de luz, de conta de luz. Isso é uma outra medida que também o governo tentou abafar, não conseguiu e foi aprovado de algum modo. Aí as pessoas, já tem gente que, né, o Acre é um exemplo, começou lá o projeto. Tem algumas pessoas que têm uma X renda, gastam tanto de luz, então eles não vão pagar energia. Isso assim, é uma excelente saída, né? Não pagar aluguel, não pagar luz, ter uma renda básica. E aí a renda básica, porque o que fica muito claro, o governo Bolsonaro está com, assim, muito evidente, eles não querem pagar a renda básica. Eles sabem que isso é uma derrota, porque depois dos 3 meses, independentemente se acabou o corona ou não, as pessoas vão querer pautar a renda básica para continuidade mesmo, para sobrevivência. E o governo está resistindo em pagar. O governo está resistindo em pagar. Essas filas se explicam por causa disso. Essas filas que o Márcio mencionou no bloco anterior, de pessoas na caixa, essa fila tem a ver com a resistência do governo em pagar, em fazer um pagamento de R$600, né? Em 2 parcelas ainda por cima. Outra coisa que é importante ressaltar, que o Márcio também comentou agora, eu acho assim, é uma discussão um pouco complexa, mas é importante. A suspensão da dívida é uma medida muito radical, é um fato. Você assim, tira a renda financeira assim, do grande capital. É uma medida que a gente considera, eu acho que é uma discussão que a gente deveria ter depois, Márcio, talvez num bloco, num tema, num próximo vídeo. Um vídeo só sobre isso, eu acho. Só sobre isso, eu acho que é uma boa. É muito complexo. Muito complexo. Mas uma medida de um programa radical que poderia ajudar a ter dinheiro público para ser reinvestido no setor da saúde, educação, cultura. Cara, o setor da cultura está sofrendo muito. São mais de 500 mil pessoas empregadas que vão perder emprego, estão perdendo emprego agora. Né? Movimenta bilhões de reais no Brasil. E elas não vão ter emprego depois disso, porque muito provavelmente não vai ter contratação dessas pessoas. Esse setor da cultura, por exemplo, vai perder as grandes empresas que trabalham com cinema. Não vai ter como reverter isso. O governo não vai estar disposto a salvar essas empresas, nem agora nem depois. Né? Então, uma medida como essa de suspensão da dívida ajudaria num nível absurdo, porque é R$1 trilhão que é repassado para bancos e empresas do exterior e também aqui, né, os bancos que estão sugando dinheiro público. O que foi agora, não sei se vocês viram, um vereador do Rio, né, o Babá, do PSOL, ele tentou aprovar um projeto de suspensão da dívida do Rio, e o que a prefeitura respondeu? Não, a gente não pode dar calote nos bancos. E vai repassar bilhões de reais do dinheiro público daqui do Rio, que já está numa situação grave, né? Já está entrando numa situação complexíssima, e vai repassar bilhões. E rejeitou o projeto. Então a gente vê que essa temática, eu acho que é uma temática bastante importante, uma pauta importante que a esquerda abandonou há algum tempo, a esquerda brasileira, né? Você for ver a pauta da suspensão lá na Argentina, tem sido muito divulgada, tem sido muito levantada pela esquerda lá. Eu acho que a gente deveria retomar essas discussões aqui no Brasil, unificar os setores, né, progressistas, unificar os partidos de esquerda num programa, não estou dizendo um programa único porque é difícil, né? São muitas contradições também entre a esquerda, mas num programa unitário de enfrentamento a esse governo, uma unidade, né? Mínima, de enfrentamento ao governo Bolsonaro, e com um programa como esse, olha só, a gente vai aqui suspender o pagamento do aluguel, a gente está apoiando isso, a classe trabalhadora vai sofrer se continuar pagando aluguel, pagando luz, ainda tendo que receber R$600, porque vai dar 1.200, né? 600 mais 600 é 1.200, não dá nada, gente. Não dá nada.
não é nada. Então, a gente precisa ter, por exemplo, essa unidade, que eu acho que a oposição não tem feito, né? A oposição ao governo Bolsonaro é os ex-PSL, é o coronel, sei lá, o general, sei lá, tenente Valdir da polícia, é o Maia, tipo, essas figuras nefastas, entendeu? Isso não é verdade. Os caras estão juntos, PSDB, Dória, entendeu? Não, a gente tem que estar reivindicando os fatos que historicamente a esquerda abandonou. E eu acho que isso... você está falando, porque a pandemia, ela não vai embora tão cedo. Não vai. A gente estava num curso importante de quarentena, a gente começou... Ô, Felipe, seu áudio está um pouquinho... Fala um pouquinho mais alto, por favor. A gente começou muito bem nessa quarentena. A gente fez um trabalho importante no início, de conscientização. O ministro da Saúde, todo o problema dele, uma pessoa que eu detesto mesmo, o Mandetta está lá, mas ele estava fazendo um trabalho de comunicação interessante com a população. E a quarentena estava dando certo a partir do momento que, ali no meio de abril, que começou essas falas do Bolsonaro, essa postura de sair para a rua, de apertar a mão de todo mundo. Ele estava sempre fazendo isso, mas teve uma mudança no comportamento da população a partir de abril. E a gente agora está numa escalada de morte, de pandemia, assim, fora do controle. Não tem nem essa predição. A gente não está mais falando em achatamento da curva. Então vai ser muito importante isso que você está falando, Bruno, que o Márcio está colocando também como urgente, da gente realmente ter uma pauta que una os partidos. Né? Vamos unir pelas pautas, vamos deixar esse nome pauta em evidência, porque é ela que vai unir os partidos. Vai ser muito difícil unir o pessoal do PT, a gente tem o PSTU então, nem se fala, mas assim, a pauta nos une. Né? Tudo isso que você falou, Bruno, não duvido que nenhum de nós, entendeu? Tipo, eu duvido que tenha alguém que fale algo errado nisso, entendeu? Porque são as melhores medidas que estão sendo feitas nos países que estão levando a sério. Tem vários países que estão fazendo isso, suspendendo aluguel, suspendendo conta de luz, de água, de dívida, deixando a população tranquila para poder passar pela quarentena, sem o caos social. Então, se a gente quer fazer alguma coisa importante, realmente, a gente pode seguir esse caminho. Lembrando, só vamos ver se a gente vai finalizando, que já está dando aqui já deu um tempo, né? Finalizando. Primeiro, é bom lembrar isso, né, Felipe? Que tem uma série de países tomando essas medidas. Isso não países capitalistas, não é nenhuma jabuticaba brasileira, não é não. Pelo contrário, os países estão emitindo dívida na sua moeda soberana, estão produzindo uma... Primeira coisa que a gente ainda está aqui com um problema de meta fiscal. Assim, os próprios países desenvolvidos não estão... Porque se você tem uma situação, só para ficar claro para todo mundo, como é, pelo menos emitir dívida, para ficar claro como é possível fazer isso. Você tem uma situação em que todos os países estão emitindo dívida, a nossa relação dívida-PIB fica mais ou menos estável. Quando todo mundo faz um movimento na mesma direção e sentido, a nossa posição relativa a gente fica um pouco estacionado, né? E porque o que vai determinar o problema de emitir dívida dentro desse paradigma financeiro é que você vai quebrar a confiança do empresário, vai afugentar capital. Dos financistas. Mas eu quero saber agora, qual é o empresário que está confiando em algum país para investir? A gente já não tem confiança. Eu posso até colocar aqui um boletim aqui do grupo de finanças que eu faço parte, o FIND de financiarização, para explicar isso em detalhes. Assim, os países estão emitindo dívida, a gente tem que parar com esses dogmas liberais, mas eu queria voltar, por quê? Porque essa é uma pré-condição para a gente sustentar políticas públicas de apoio à população, porque a população acha que o governo é uma casa e ele precisa arrecadar para poder... ele se financia pelos impostos, pela arrecadação. A população acha que o governo precisa receber os impostos para pagar, para poder pagar não é assim que funciona.
Isso não é Não. assim que funciona. O governo não é uma casa, o governo é o que garante a moeda, o governo, a economia só se move se o governo se endivida. E eu posso usar um grande exemplo, é o nosso querido Estados Unidos da América, que está com uma dívida de 23 trilhões de dólares. Por que a dívida americana é a maior? Porque eles são a maior economia do mundo. Se bem, com poder de compra, eles estão perdendo um pouquinho para a China, mas assim, a gente tem que... E isso é um ponto que não pode ser de discussão da esquerda mais. Não dá mais para ficar discutindo, querendo defender meta fiscal, um paradigma que está morrendo. Porque essa é a condição de possibilidade para a gente conseguir fornecer uma política pública para a população e justificar para que a gente existe. Porque se a gente ficar defendendo meta fiscal, é melhor a gente ir para casa e deixar quem sabe administrar o capitalismo. Deixar com os liberais, que eles manjam disso. Os liberais já sabem administrar o capitalismo. Para que a gente vai fazer isso? Então assim, só para botar esse ponto aqui, para a gente conseguir fechar essa questão do coronavírus, a gente podia estar fazendo, por exemplo, a gente está isolado internacionalmente, a gente podia estar discutindo, junto com a OMS, quais são as soluções e tal, a gente está completamente isolado, de conseguir recurso, para comprar respirador, tem governo no Nordeste que está tendo que fazer cambalhota, mandando produto para Angola para poder chegar no Nordeste, para não ser embargado pelo governo federal. Não tem unidade do governo federal para combater a crise. O Bolsonaro ele quer que a crise aconteça para ele depois dizer que ele estava certo. Sim. Esse é o nosso problema. Enfim, eu queria finalizar. Isso é um projeto, né? É um projeto. Não é algo que sai da cabeça dele. Isso é um projeto do governo. É uma maneira de salvar o próprio governo também. Eu acho que essas discussões mais econômicas... Ainda é uma maneira autodestrutiva. Ainda é uma maneira... Ele pegou o caminho mais difícil. Vou dizer assim, Bolsonaro pegou o caminho mais difícil. Ele tinha tudo na mão ali. Ele formou um governo com militares, ele formou um governo com liberais, ele formou um governo com centrão, ele teve um amplo apoio no início, e hoje ele só tem, ele e a família dele, os olavistas e os militares. Os evangélicos, a galera da Barra da Tijuca. Ele realmente, assim, todo dia eu vejo esse cara se enfiar mais num buraco. Então, gente, eu acho que assim, só para fechar aí, eu acho que a gente podia, vamos fazer o círculo para fechar aí o programa. Eu acho que a gente podia, então, fechar assim. 30 segundos para cada um para fechar. Trintinha, vai. Eu acho que é importante, então, a esquerda agora criar uma oposição mais firme, principalmente agora, ao Bolsonaro, aproveitar que o governo está muito fragilizado, aproveitar principalmente para a gente abandonar as questões de conciliação de classe que não deram certo nos governos anteriores, né? A gente precisa apresentar novos projetos enquanto esquerda, unificar os partidos que a gente sabe que é de luta historicamente. Hoje a gente tem visto uma construção, né, de um programa nacional da política de esquerda que tem sido feito assim humildemente pela plataforma do Contrapoder, né, que tem vários partidos ali, os partidos de esquerda, PCB, PSTU, PSOL, tem mais algumas figuras também independentes e tal. Então acho que é importante a gente também se encaminhar enquanto indivíduos a se filiar aos partidos e começar a militar também. Eu acho isso muito importante. E outra questão é a gente abandonar essas pautas. O Márcio falou tudo aí. A gente tem que abandonar essas pautas liberais. A esquerda não pode ficar reivindicando meta fiscal. A esquerda não pode ficar reivindicando pagamento de dívida. A esquerda não pode ficar reivindicando não, esse é menos pior, então vamos com ele, como né, o PCdoB fez há 2 semanas atrás, elogiando o Mourão aí numa possível, se fosse uma possível unidade, ele se aliaria ao Mourão. Quer dizer, cara, enfim, agora o Lula e o Dória, né, nesse amorzinho aí, PSDB, PT, então eu acho que, cara, a gente tem que abandonar isso, a gente tem que sair do reboquismo. Temos que sair do reboquismo dessa esquerda institucionalista e criar uma alternativa de esquerda aí no Brasil. É isso. Então, aí, a partir disso, eu acho que a gente está falando de se reavaliar, de se reconhecer, de mudar os nossos próprios partidos, né? A gente está nesse momento você está falando aí de uma união, nem conheci
esse site Contrapoder, eu vou entrar para ver o que está acontecendo aí, entendeu? Sempre a partir da realidade que a gente está vivendo. Acho que isso que o Márcio colocou dessa pauta urgente, eu acho que ela é fundamental. A gente tem que falar do urgente. E quando a gente não for falar do urgente, que a gente tem que talvez ter dois tipos de vídeo, né? A conversa que a gente está falando das pautas urgentes e aquela outra pauta, aquelas outras pautas que a gente tem que conversar, que é sobre a revolução social, que é sobre a democratização da riqueza, que é sobre a democratização da renda. A gente tem que falar sobre a democratização da propriedade. A gente tem que voltar a falar das coisas que a gente acredita, mesmo que seja a médio e longo prazo. Isso tem que voltar à nossa conversa. Sair realmente da pauta liberal e falar sobre o poder político, falar sobre o poder cultural, falar como a gente vai democratizar isso. Se as pessoas estão falando tanto de democracia, vamos falar de democracia, de verdade, como esquerda, como um pensamento que a gente tem. É um pensamento radical, sim, mas não é radical por ser extremista, é radical por ser raiz, é por estar realmente na base do problema. Né? A gente não vai discutir a pauta de quem está trocando 6 por meia dúzia. A gente vai discutir a pauta de quem realmente quer uma revolução, de quem realmente quer uma mudança do modo de vida, o modo das pessoas viverem. A gente quer democratizar essa riqueza, a gente quer pegar o dinheiro da dívida e aplicar na população. Né? A população precisa desse dinheiro. Então, a gente assim tem duas pautas, dois caminhos aí, falar do urgente e falar do importante. Né? Não vamos se perder no meio do caminho com toda essa cortina de fumaça, com todo esse problema que aparece a cada dia uma coisa diferente, entendeu? Para distrair as discussões. Né? A gente precisa se reorganizar como esquerda, né? Se reorganizar como pensamento, como elaborar. É uma conversa boa, uma conversa bonita, de sonho, uma conversa que tem futuro, é uma conversa que fala de um mundo melhor. Então a gente não pode ficar acanhado de falar disso. Tem que ter, eu acho que, duas estratégias aí para as duas questões diferentes. Bom, Marcião, 3 minutos aí, hein? O Felipe falou 2h30. Não, eu acho que eu já falei um pouquinho disso. Eu acho que a gente tem que pensar. Muita gente fica tentando definir esquerda e direita. Enfim, tem umas definições até toscas, se é liberal não é, se é conservador, não é conservador, se defende o Estado ou não. Mas uma definição que eu acho mais importante é a gente definir a esquerda, ou uma posição mais à esquerda, pelo menos, como uma posição que não aceita as condições do presente como dadas e natural. Não aceita não aceita as tragédias, principalmente quando elas têm uma dimensão social, não aceita elas como uma coisa assim que tinha que acontecer e aconteceu. Uma fala do Bolsonaro como exemplo é: o que eu vou fazer? Como se eu não pudesse fazer nada. Então, acho que a gente tem que se definir como um posicionamento político que não aceita as condições de presente, tenha total compreensão de que a gente tem como mudar o mundo de forma consciente e atuando nele de forma inteligente, entendendo, mas pelo menos a racionalidade que a sociabilidade tem. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ir nessa linha aí. De qual é a condição de possibilidade da gente oferecer política pública? A gente tem que, nesse momento, emitir dívida. E aí, quais são os projetos inteligentes que a gente pode ter? Como a gente usa as plataformas digitais hoje, no momento de Covid? Como foi que a China combateu? A China deu dinheiro digital, não tem negócio de caixa econômica. Cada um recebia ali, todo mundo. O Han tem 36 milhões de habitantes, parou o Han ali, e todos os habitantes receberam dinheiro em cash ali no celular, e não houve uma crise social. A gente tem que pensar em tecnologias para resolver isso, e tem que ser urgente. Não abra mão disso. Se você que está acompanhando a gente está aqui até agora, eu queria pedir para você se inscrever no canal aí e sugerir... Você é um herói. Você é um herói, porque para aguentar a gente até agora aqui. E sugerir nos comentários aí propostas ou alguma coisa para a gente discutir, ou alguns pontos aí que a gente deixou de falar, ou que a gente poderia ter falado melhor. E é isso aí. Boa noite. Esperamos fazer mais programas, sempre coletivos. Bruno, bom te ver. Falou. Falou, gente. Valeu, Márcio. Falou, Felipe.